Alô, alô, torcida do Vasco, saudações vascaína, aqui é o amigo de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nesse domingo pela manhã, né, pós-jogo, Vasco e Fluminense. Muita gente está dizendo que foi bom, foi maravilhoso, e mais um empate, e nós estamos jogando com os melhores times do Brasil na atualidade, né, o Atlético, que nós conseguimos ganhar, o Palmeiras, que nós conseguimos empatar, e o Fluminense, que nós conseguimos empatar. Então, muita gente acha que está bom, muita gente acha que está bom, entendeu? Nós estamos aí, ó, com 5 pontos, os caras que estão aí ali perto da zona tá com 3. Muitos deles vão jogar hoje. E a minha preocupação é essa, não entrar na zona de rebaixamento, porque se entrar para sair é complicado. Então, nós temos 2 jogos aí pela frente que nós temos a obrigação de ganhar, né? O Curitiba, que é um dos penúltimos colocados do campeonato, se não me engano, né? E o Santos, que o time do Santos é horrível. Eu estava vendo o jogo do Santos aí, cara, o time do Santos contra o Cruzeiro, o time é horrível. Não tem esquema tático, não tem. Os zagueiros são fraquíssimos, os laterais são fraquíssimos, né? Então, é a nossa obrigação a gente partir para essas 2 vitórias agora, contra o Curitiba fora, né? E contra o Santos dentro de casa, porque senão as coisas vão ficar complicadas. Eu falo para vocês que eu não acredito, né? Eu parei, eu não dou. Ontem pediram para me botar lá no grupo lá o placar do jogo. Aí, para não ficar chato, né? Eu botar o que eu acho, eu não boto, entendeu? Então os caras ficam até aborrecidos comigo. Poxa, mas você não confia no Vasco? Eu não confio, porra. Eu já falei para vocês que eu não confio nesse time. Esse time, se continuar do jeito que está, nós vamos brigar para não cair, porra. Eu já falei para vocês, nós vamos brigar para não cair. Aí muita gente fica iludido com aqueles jogadores que eu estou cansado de falar que não jogam nada, que não joga nada, que não tem condição de jogar. No Vasco pode ser bom reservas. Vocês viram ontem. Aí depois vocês podem falar comigo aí. Você falou que era isso, que era aquilo. Pode me criticar? Pode. Mas eu também tenho minha opinião, porra. Entendeu? Não jogam nada, cara. Nós jogamos mal contra o Atlético Mineiro, ganhamos. Jogamos mal contra o Palmeiras, sufocado contra o Palmeiras, empatamos. E ontem foi a mesma coisa. Perdemos para o Bahia, e ontem foi a mesma coisa, porra. Sufocando, o Fluminense sufocou a gente o tempo todo, brincaram de jogar. Nós tivemos sorte? Tivemos sorte. Ah, mas o Vasco deu uns 2 ao contra-ataque, podia ter feito gol, mas não fez, porra. Como também o Fluminense não fez. Graças ao goleiro, o Jardim, o Léo Jardim, que defendeu umas bolas lá. Então, é isso que eu falo para vocês, cara. Não tem esquema tático, não tem nada de esquema tático. Eu fico com pena. Às vezes eu fico pensando que eu tenho pena desse técnico, porque ele é um pau mandado, cara. Que critério que esse cara tem de achar que esse Juan Santos, Juan Cruz, sei lá, essa porra que veio do Santos, é melhor do que o Eric Marques? Porra, que critério que ele tem de não botar o Orediano nesse jogo? É isso que eu falo para você, cara. Não tem critério nenhum. Lá no Vasco, nós somos um pau mandado. O dono, nós somos uma empresa. Aí quem manda no clube é a empresa. E o dono da empresa mora nos Estados Unidos, não entende porra nenhuma de futebol, ele quer visa dinheiro. E ele entregou o nosso futebol na mão do Mulambo, que eu falo lá desde trás, que nós estamos comandados pelo Mulambo, que está cagando e andando para o nosso Vasco. A verdade é essa, está cagando e andando para o nosso Vasco. Entendeu? Se ganhar, se perder, o negócio deles eu falo para vocês. O negócio dessa empresa aí é ficar ali no meio da tabela, ali, ó, 11º, 12º, não pode cair. A intenção deles é essa. A intenção dele. Aí o cara chega para mim, mas nosso time é muito jovem. Claro que é muito jovem, que eles querem jogadores novos, jovem, para vender os jogadores. Eles não querem jogador. Perdemos o Cuejá, todo mundo falou que o Cuejá vinha. Eu falei desde o começo que o Cuejá não vinha para jogar no Vasco, que esses caras não vão fazer investimento.
alto, não vão fazer. Eu cansei de falar que Cuejá não veria. E vocês ainda estão iludindo que agora no meio do ano, em julho, quando abrir a janela, vai vir algum craque. Não vai vir craque nenhum. Não vai vir craque nenhum, porra. Pode contar com isso. O nosso time é limitadíssimo. É limitadíssimo. Entendeu? Até a defesa, a gente vem falando desde o começo, né? Até a defesa ainda dá para você conseguir alguma coisa com essa defesa, né? Sem contar os reservas, porque se botar reserva, acabou. Até o Bambu tá jogando bola, porra. Que não criticou o Bambu. O Léo Jardim, que todo mundo criticou, tá jogando bola, tá agarrando. A defesa, ainda a gente pode contar com essa defesa. Eu penso assim. Agora, passou ali do meio para frente, meu irmão. Não tem jogador para a gente decidir, não tem jogador para a gente pensar em coisas melhores. Não tem, porra. Eu falo para vocês desde o começo, enquanto nós estivermos contando com esses jogadores aí que vocês acham que é craque, entendeu? Nós não vamos conseguir nada. Não vamos conseguir nada, porque esses caras não jogam nada. Entendeu? Nós não temos aquele... Não adianta nem mais falar, cara, que eu estou cansado de falar do 10 que segura a bola ali no meio de campo, que toca a bola, que sabe segurar. Porra, eu acho que o Nenê era até melhor do que esses caras aí. Sinceramente, eu acho que o Nenê com 42 anos era melhor do que esses caras aí. Eu já estou até com saudade do Nenê. Entendeu? Aí vocês acham que eu estou errado, que eu critico. Porra, eu quero ver o meu Vasco grande, porra. Entendeu? Eu quero ver meu Vasco grande. Aí ontem ele fez umas modificações malucas, a gente não entende, entendeu? Para botar o time para frente, botar o Marlon Gomes, botar Porra, brincadeira, cara. Esses caras estão de sacanagem com a nossa cara. E tem torcedor, eu tenho 2 grupos aqui, o meu grupo Roberto Vascaíno, eu vejo o nego falando, não, nós vamos ganhar do Fluminense, não, nós vamos... Pô, ou esses caras estão de sacanagem, ou eles são muito iludidos mesmo. Entendeu? São muito iludidos, pô. Porque ontem vocês viram mais uma vez, mais um massacre, mais um sofrimento. E o sofrimento continua. A porra do Abel falou, não, acabou, foi o último jogo. Esse ano não vai ter mais sofrimento. Nós estamos sofrendo, porra. A torcida do Vasco está sofrendo, porra. Nós estamos aí com 5 pontos em 12 jogados, porra. Em 12 jogados nós estamos com 5 pontos. No mínimo era para ter 7, porra. Ah, mas está no começo do campeonato, mas a gente tem que pensar agora, porra. Entendeu? Estamos com 5 pontos, 48, menos 5, 43, não é isso? 43, se eu não estou... Aí 43, a gente tem que, no mínimo, fazer 43 pontos. Ah, mas vai jogar 100 e porrada ainda, vai jogar 102 pontos. Tudo bem. Falta muita coisa, mas a gente tem que pensar agora. O planejamento tem que começar agora, ó, gente. Tem jogos aí que a gente não pode dar mole. Por exemplo, o jogo contra o Curitiba, vamos jogar fora? Não podemos dar mole. O jogo contra o Santos, jogar em casa, não podemos dar mole, senão as coisas começam a complicar. Entendeu? E se não ganhar esses 2 jogos aí, a gente está arriscado a entrar na zona do rebaixamento. Entendeu? Estamos arriscados. A verdade é essa, cara. Então, gente, falo para vocês, tem que ter... a gente tem que saber que esse nosso time é um time muito limitado. Eu volto a repetir para você, é muito limitado, entendeu? Nós temos aí o Léo Jardim, que todo mundo criticou, como eu falei para vocês, que defendeu algumas bolas ontem que poderiam ter sido gol, entendeu? O chute do Marcelo, o chute, acho que do Ganso, alguma coisa assim, entendeu? Algumas defesas que ele fez, que nós poderíamos ter perdido o jogo. E o nosso ataque? Cadê o nosso ataque? Cadê o Pedro Raul? Pedro Raul sobrou uma bola para ele sozinho, ele fez o gol, porra. É como eu falei que lá contra o Atlético e contra o Palmeiras, sobrou uma bola sozinho, se aqueles caras não fazem aquele gol, não precisa estar ali. Que vocês disseram que é craque. Contra o Atlético Mineiro, a bola sobrou, o cara sozinho, chutou para dentro do gol, o cara treina a semana toda. Contra o Palmeiras, a bola sobrou sozinho, chutou para dentro do gol. E se perdesse essas bolas, pode mandar embora, porque não serve para ser jogador, que os caras treinam a semana toda. É isso que eu falo para vocês, cara. Não fiquem iludidos. Não se iludam, porra. Eu sou vascaíno como vocês. Eu quero ver meu Vasco vencedor. Eu não quero passar sufoco, mas como eu passei. O Abel falou que a gente não ia ter mais sofrimento. Nós estamos tendo sofrimento, porra.
O nosso time, eu volto a repetir, nós temos um lateral direito, nós temos a zaga ali que está bem composta e tem um lateral esquerdo. Mas se também se machucar um desse, acabou, porra. Acabou. Não tem mais ninguém. A gente não pode contar com aqueles que estão lá na reserva, lá. Talvez o Capasso, talvez o Capasso. Mas o resto não tem mais ninguém, cara. E do meio para frente, vocês estão vendo aí, né? Nós temos um garoto aí de 19, 20 anos, que é o Rodrigo, jogando ali na defesa. Ele tem um bom desarme, mas não sabe sair jogando. Não sabe sair jogando. Então, é uma deficiência? É uma deficiência, porra. É isso que eu falo para vocês. Aí você bota lá para frente. O Andrei Santos, que depois que ele foi vendido, ele está lá para cumprir, para receber o dinheiro dele. Alguém deve ter falado, meu irmão, tu vai lá, joga lá, mas vamos receber aquele dinheiro e acabou. Deve ser isso, cara. Agora vai para a seleção, vai perder André Santos, vai perder o Marlon Gomes, aí 6, 7 jogos, sei lá quantos são, e vai botar quem? Vai botar esses caras que vieram do Santos, que são fraquíssimos. Cadê o Barros? O Barros fez uma partida maravilhosa contra o Fluminense e não esqueceram do moleque. O Eric Marques é melhor do que esse Juan aí, esse Juan Cruz aí, esse cara do Santos aí que veio, cara. Porra, tá de sacanagem. Eles estão de sacanagem com o Vasco. Eu falo isso toda hora, todo momento, entendeu? Se nós continuarmos assim, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos sofrer no Campeonato Brasileiro. Vamos continuar sofrendo no Campeonato Brasileiro. Hoje tem alguns jogos aí que a gente pode ficar perto da zona. Minha preocupação, eu estou preocupado, porra. Eu sou vascaíno, eu não quero ver o Vasco, nego gozando, tá na zona, nego já tá falando, vai cair, vai brigar para não cair. Eu falo isso, mas nego já tá sacaneando a gente. Porra, hoje o Goiás pega o Palmeiras, tudo bem, é difícil, mas futebol tudo pode acontecer. O Bahia pega o Curitiba, já pode passar o Vasco. O Atlético Paranaense pega o Flamengo, um dos dois pode passar o Vasco, já vai cair para a tabela. Qualquer um dos dois resultados ali cai para a tabela. O Bragantino pega o Grêmio, fora de casa, mas passa o Vasco. Então a minha preocupação é essa. É isso que eu vejo. Tem o Atlético Mineiro que pega o Botafogo. O Botafogo é líder do campeonato, com 9 pontos. E o Santos, e o Atlético está com 4, pode passar o Vasco. É isso que eu falo para vocês. Tem o São Paulo e Inter. O São Paulo pode ganhar, pode passar o Vasco. Aí a gente vai cair na tabela, porra. Então, a minha maior preocupação é essa. A gente brigar, entendeu? Fazer pontos logo no começo do campeonato. Porque se deixar para depois fica mais difícil. Começa a virar um funil e fica as coisas mais difíceis, pô. Entendeu? Porque o time já fica mais nervoso, naquela obrigação de ganhar, porque a situação tá ruim. E é isso que eu falo para vocês. Entrou na zona, meu irmão, para sair é complicado. Porque tudo vem aquela preocupação, tudo vem aquele estresse, tudo é tudo complicado. Então, gente, vamos continuar torcendo para o nosso Vasco, vamos continuar torcendo, mas como eu falo para vocês, como eu falei no último vídeo, vamos botar o pé no chão, vamos não pode achar que esse time é o time do Bambambam, que aqueles jogadores que estão lá jogando, vocês acham que é o craque do time, que é o melhor do time. Não é, porra. Não é. Eu falo para vocês, eles jogam um pouquinho melhor porque não tem outros, porra. Os outros são piores, porra. Entendeu? E vou voltar a repetir para vocês. Lá atrás, no Campeonato Brasileiro da Série B, eu falava, se nós dependermos de Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo, nós estamos afunicados. E agora eu vou voltar a repetir, se nós continuarmos com Gabriel Peck, o Pedro Raul e o Alex Teixeira, nós estamos funicados. E o reserva que entra são fraquíssimos. Figueiredo é doido. Corre ali igual um maluco ali. Tu acha que vai resolver o problema? Bota o Figueiredo de centroavante no lugar do Pedro Raul. Não joga nada, porra. É outro que não joga nada. A gente não pode contar com esses jogadores fraquíssimos que estão dentro do Vasco. A gente não pode contar, porra.
A verdade é essa. Ontem eu vi o jogo do Santos contra o Cruzeiro, o Santos tem uma garotada, mas essas garotadas não podem resolver o caso do Santos. Entraram até bem, mas não vai dar sequência, porque os garotos são muito garotos, são muito novos, porra. E o Campeonato Brasileiro precisa de gente tarimbada, gente que sabe jogar um brasileiro. E nós não temos, cara. Nós não temos. Ah, vai perder, vai vir. Aí quem que trouxe? Quem que o Vasco trouxe esses últimos dias aí? Esses jogadores, cadê o tal de Matheus Carvalho, tal de Cocão? Porra, eu não entendo, cara. Eu não consigo entender. Ontem era um jogo para botar o Eric Marques, era para botar o Eric Marques, ele bota aquele Juan Santos que não joga nada. O Herediano entrou bem na última partida, jogou pouco tempo, mas deu uma consistência ali no ataque, ali deu. Porra, ontem ele não botou o Herediano. Qual o critério que esse técnico tem? Nenhum, cara. Não tem critério nenhum. A verdade é essa. Então, gente, eu fico preocupado, como eu venho falando para vocês, eu estou até muito desanimado, estou mesmo, estou muito desanimado, porque eu estou triste com esse Vasco da Gama, estou triste. E vou falar um pouquinho das eleições do Vasco agora em novembro, e eu entrei até no canal de um amigo meu aí, né, Giro Vascaíno, né, do Bruno, e não sei se foi do Bruno ou do André, eu falei lá que não adianta vir esses caras candidatos a presidente do Vasco, não adianta vir Sérgio Frias sozinho, não adianta vir o Levin sozinho, não adianta Marcelo Borges vir sozinho, não adianta Pedro Stronzenberg vir sozinho, não adianta, porra. Entendeu? Esses caras, esses com os outros que estão querendo vir, tem que se unir, porra. Eles têm que todos eles se unir para tirar aquela cambada que está lá dentro. Senão nós vamos continuar a mesma coisa. Os caras vão continuar, eles já estão manipulando as eleições lá dentro do Vasco. Então, se os caras se dizem ser vascaíno, por que os caras não se unem a favor do Vasco? Porra, vamos levantar o Vasco, vamos se unir aqui, faz um sorteio, vamos ver quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente, dá cargo para todos eles. Agora, vem um aqui candidato, outro ali candidato, não vai ganhar dele. Eles sabem que não vão ganhar, porra. Eles sabem que não tem cacique para ganhar as eleições dentro do Vasco. Esses caras sabem. O que eles pensam? Que é estátulo ser presidente do Vasco? É ser candidato a presidente do Vasco? É estátulo? É isso? Só pode ser, cara. Por que esses caras não se unem? Uma vez eu estava num canal aí, eu não me lembro onde, e eu fiz a pergunta para ele não é nem candidato, mas ele pode vir ser candidato, né? Eu perguntei, por que vocês não se unem? Não, a gente está, porra, dá nada, não está se unindo nada. Porque se esses caras todos se unirem, que está vindo como presidente aí, 5 ou 6, sei lá quantos são, se unirem a favor do Vasco, tem possibilidade de derrubar aqueles caras lá dentro. Porque esses caras vão vender o Vasco. Tu vê aí nas entrevistas que tu vê aquele Lava Jato falar. Nós 30, depois a gente vende mais não sei quem, mais 10, a torcida fica com 9, associativo fica com 9. É verdade, vão vender o Vasco tudo, vão vender calabouço, vão vender sede náutica da Lagoa, entendeu? Porque é uma empresa, porra. Esse cara visa lucro. E nós, torcedores, vamos continuar sofrendo. E tem gente que fala assim, porra, você briga contra a SAF, briga contra o Vasco. Eu não estou brigando contra o Vasco, eu estou brigando contra essa empresa que não vai fazer nada pelo Vasco. Tá aí dizendo aí, não vai fazer nada, porra. Não vai contratar ninguém, porra. A torcida, um monte de canal botou Cuejá vai vir pro Vasco. Porra, cadê o Cuejá? E esse monte de jogadores que eles vêm falando desde o começo do ano. Cadê? Esses caras não vão trazer, não adianta ficar enganando a torcida. Não adianta nós sermos enganados, porra. E nego está acreditando, continua acreditando na empresa, acha que eu estou errado em falar da empresa. Porra, os caras não vão fazer nada, cara. E os caras que estão lá dentro comandando o Vasco são fraquíssimos. Eu volto a repetir, os caras são fraquíssimos. Nós somos, vou voltar a repetir, comandado pelo um mulambo, porra. Que comanda o nosso Vasco, o maior torcedor do maior rival do nosso clube. Paulo Bratz é fraquíssimo. O Abel, se fosse o Abel, pediu o boné, cara. Não sei o que o Abel está fazendo dentro do Vasco.
entendeu? E, infelizmente, esse técnico que é um aprendiz. Enquanto não trouxer um técnico, chegar de um técnico de ponto e falar assim, ó, eu que vou comandar o Vasco. Aqui, quer que eu seja técnico? Quero. Mas aqui quem vai opinar sou eu, não quero opinião de ninguém. Que vai escalar time, porque está acontecendo isso dentro do Vasco. Só pode estar, pô. E eles estão fazendo rodízio desses jogadores, ó, entra hoje um, o outro, para aparecer os jogadores, para tentar vender esses jogadores, para não esquecer, entendeu? Para não esquecer esses jogadores. É por isso que hoje eles botam um, amanhã botam outro, para tentar vender os jogadores. É isso que eles querem, porra. E vocês continuam acreditando nessa 771, coisa que eu não acredito. Mas, gente, um bom dia aí. Vamos partir agora para 2 jogos aí importantíssimos, né? Importantíssimo mesmo, porque eles já deixaram a gente nessa situação. Então agora a gente tem que correr atrás do Curitiba, quinta-feira, né? Acho que é dia 11, quinta-feira. E depois pegar o Santos, ou no Maracanã, o São Januário, que até agora não resolveram porcaria nenhuma, né? Eles não resolvem, entendeu? São fraquíssimos. É isso que eu falo para vocês. Saudações vascaína, um bom domingo, um bom fim de semana para todos.